Olá, meus amigos! Márcio Canto falando, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para o segundo episódio da terceira temporada do Sextou. E mais uma vez a gente está aqui toda sexta-feira. Parabéns por você me assistir. Sexta-feira é um dia complicado, mas a gente vai estar junto nessa aí. E eu agora vou fazer diferente. Vou começar a botar esse vídeo sexta-feira todas as 12 horas. Vai ser meio-dia. Não é mais 7 da noite, não. É meio-dia. O vídeo agora vai ao ar toda sexta-feira, meio-dia. E depois eu vou replicar ele aí nas nossas redes sociais para que vocês tenham acesso a ele aí, beleza? Então é o seguinte, como eu havia falado na primeira temporada, a gente veio nessa temporada falando sobre outras coisas diferentes do que a gente já falou na primeira temporada e na segunda temporada. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje sobre o break-even. Você já ouviu falar do break-even? Você sabe o que é o break-even? Vou explicar para vocês para que vocês entendam. De um tempo para cá, o marketing veio mudando o formato e as empresas de recorrência, que vendem por recorrência, as SaaS, que é como são conhecidas, essas empresas elas mudaram a forma de vender. Então antes você tinha lá o pacote Office, você pagava um valor X pelaquele pacote. E aquele pacote era seu e você no ano que vem eles lançavam uma nova versão, você comprava a nova versão e tinha um pacote lá para você usar. Hoje, como é que eles fazem para vender esse pacote aí do Office? Do Office, do CorelDRAW, de outros produtos assim de software. O que eles fazem? Eles vendem isso por recorrência. Eles cobram mais barato o valor mensalmente para que você pague. No final das contas, você está pagando quase que o valor que você pagava antes. Mas ao invés de você pagar um valor cheio, você paga ele parcelado em pequenas parcelas mensais. Isso torna com que você se torne um cliente recorrente. Quando você vira um cliente recorrente dessas ferramentas, você está aí numa forma que a gente enxerga como SaaS. S-A-S. Beleza? Beleza. O que o break-even tem a ver com isso, Márcio? Eu vou te explicar. Quando você vai fazer uma aquisição para vender um produto para uma empresa, para uma pessoa, para alguém, e esse produto tem uma recorrência mensal, você vende ele por recorrência mensal, você tem um custo de aquisição de cliente, que é o que a gente chama de CAC. CAC, C-A-C, custo de aquisição de cliente. Então vamos supor que eu gasto aí R$100 para adquirir cada cliente. Dentro desse processo eu começo a pensar, eu cobro R$10 por mês recorrentemente para aquela pessoa que eu vou vender um produto para ela recorrentemente. Quando que eu vou reaver o meu dinheiro? Quando que eu vou comprovar o ROI? Retorno sobre o investimento, ROI. Eu vou comprovar o ROI quando eu vender, depois que eu vendi para esse cara e ele me pagou 10 parcelas de R$10, por exemplo. Então ele me pagou 10 parcelas de R$10, o custo de aquisição de cliente era R$100, ele zerou o meu ROI, ele comprovou o retorno sobre o meu investimento ali e zerou. Esse ponto zero é o break-even, é aonde eu entendo que eu paguei o custo de aquisição do cliente. Beleza, consegui entender isso? Então imagina um gráfico onde eu tenho aqui uma linha que vem aqui desde baixo da linha do zero até lá no alto. O break-even ele está em cima da linha, no ponto zero. Então o cliente tem um custo de R$100 e ele me paga R$10 por mês. Depois de 10 meses eu comprovei o ROI. Ele zerou o meu custo de aquisição de cliente. Daí para frente, o que esse cara me pagar começa a ser lucro. E esse ponto zero é o que a gente chama de break-even. Então quando eu falo do break-even, eu entendo que aquele momento ali é o momento que eu consegui pagar o custo do meu cliente e começa a ganhar dinheiro. Por que a retenção se torna tão importante nesse processo? Vou te explicar agora por quê. Porque se você perde esse cliente antes dele pagar os R$10 durante 10 meses, você não consegue chegar ao zero, que é o break-even. Então se esse cara te pagou 5 meses, ele te pagou R$50, teu custo de aquisição de cliente é 100. Você, ao invés de estar ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Porque esse cara só te pagou R$50 e te deu um churn. O que é churn, Márcio? Churn é quando o cara desiste de comprar o teu produto e ele não paga mais a tua mensalidade. Então,
Tem muitas empresas que acham que estão crescendo porque estão vendendo. Mas se ela não tiver o cuidado e ela vender recorrentemente, se for por venda recorrente, ela não entender que o CAC dela custa X e ela precisa primeiro pagar esse CAC para depois começar a ganhar dinheiro, ela continua vendendo, e quanto mais ela vende e as pessoas dão churn nela e ela não consegue pagar o investimento que ela fez, ao invés de ganhar dinheiro, essa empresa está vendendo mais e está perdendo dinheiro. Aí você fala, pô, mas como é que pode? O cara está crescendo pra caramba, 5, 6 meses de crescimento, vendeu pra caramba, e aí chegou lá no final, esse cara quebrou. Por que ele quebrou? Porque o CAC dele é maior do que o que ele tem de retorno do investimento dele, porque o cara deu um churn no meio do caminho. E quando isso acontece, ao invés da empresa crescer, a empresa está quebrando, vendendo mais. Então não é só vender mais, é entender se você vende por recorrência, se você tem um cliente que você vende por recorrência, entender que a retenção desse cliente dentro do teu processo é que vai fazer com que você obtenha lucro, e esse lucro pode se tornar um lucro exponencial. Por que eu digo exponencial? Porque quando você começa a ter vários clientes te dando lucro, o teu crescimento começa a ser exponencial. Eu fui no RD Summit, no primeiro RD Summit que eu fui, o Eric Santos, que é o fundador da Resultados Digitais, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que a gente tem entendimento de multiplicar, mas a gente não tem entendimento de crescimento exponencial. O que quer dizer esse crescimento exponencial? O que quer dizer essa multiplicação que você está falando aí, Márcio? Vou te explicar. Quando eu imagino assim, o meu passo que eu dou normal, ele equivale a, por exemplo, 1 metro. Se eu der 30 metros, eu dei 30 passos. E eu vou ter andado 30 metros. Em tese, mais ou menos, é isso aí. E o crescimento exponencial? Aí já não funciona dessa forma. Porque é assim, ó, eu dou 1 passo, depois eu dou 2 passos, depois eu dou 4 passos, depois eu dou 8 passos, depois eu dou 16 passos, depois eu dou 32 passos. Esse 30 elevado como uma potência, então é um crescimento exponencial, é um número elevado a 30, não é mais um número vezes 30, é um número elevado a 30. Daria para dar de passos uma volta ao mundo com essa elevação a cada 1 metro que eu dou de passos. Então, o crescimento exponencial, a gente não está muito acostumado a medir esse crescimento exponencial. Então, à medida que você vai colocando pessoas na tua base, essas pessoas continuam pagando, essas pessoas continuam te dando lucro, elas já deixaram de ser aquele cliente que estava ali pensando em comprovar o retorno do investimento e ele já está te dando lucro. Se você coloca 1, 2, 3, 5, aí vai. Quando você vê, a tua empresa está crescendo exponencialmente. Como que ela cresce exponencialmente? Quando você mantém o cliente na base e você coloca mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Continua eles na base, bota mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, atenção a não tomar churn. Atenção a pensar que você tem que tratar bem o cliente, que o cliente tem que ter o foco. O foco do teu produto tem que estar no cliente. Você tem que usar aí o CS, Customer Success, para poder manter o sucesso do cliente. Isso tudo é importante, isso tudo faz com que você mantenha o teu cliente na base e faça uma retenção. E essa retenção é que vai te levar ao crescimento exponencial. Beleza? Você falou com o Márcio Canto. Essa é a 3ª temporada do Sextou. Até a próxima sexta-feira. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos juntos? Um abraço. Sucesso!